Então, como eu havia dito, hoje eu separei para falar com os senhores, o nosso objetivo aqui é falar hoje sobre os marcos temporais do processamento inicial, né? Então, logo ali, quando do início do procedimento. Nós vimos, eu já falei isso para os senhores mais de uma vez, seja em teoria geral do processo, seja desse último encontro, que o pontapé inicial do processo, o start, o início do processo, se dá pela manifestação do direito de ação. Ainda que não se manifeste ali com exclusividade, ou seja, não é o único momento em que o direito de ação se manifesta. Na verdade, toda vez que a parte manifesta uma pretensão em juízo, isso é uma decorrência direta do direito de ação, é uma manifestação do direito de ação, como o recurso, por exemplo, é onde fica mais claro. Na petição inicial, como o próprio nome já indica, as partes se comunicam com o juízo, em geral, por meio de petição. E essa petição é a petição inicial. Então, eu mostrei para os senhores no encontro anterior, na sucessão dos atos, que o procedimento começa com a petição inicial. Nós temos aquele fenômeno da tutela provisória de urgência concedida em caráter antecedente, né? Que aí é uma hipótese excepcional quando a urgência ela é contemporânea ao oferecimento da petição inicial. Muito resumidamente, o que a lei vai te dizer é que você não precisa se preocupar com os requisitos da petição inicial por hora. Você formula uma pretensão de urgência sem os requisitos da petição inicial e depois você complementa os requisitos da petição inicial. Nesse caso, nós temos uma exceção, portanto, porque esse requerimento da tutela de urgência ele não é chamado de petição inicial e ele não tem a necessidade de observar os requisitos da petição inicial, que nós veremos mais propriamente na próxima aula. Então, ali nós temos uma exceção, vamos assim dizer, uma hipótese excepcional, em que o processo começa sem que seja pela petição inicial. Mas isso é uma apenas questão terminológica. Ela é uma petição que vai dar início ao processo, mas não vai ter os requisitos do artigo 319. Pois bem, a manifestação do direito de ação por excelência se dá pela petição inicial, tirando essa hipótese excepcional. E uma vez que você dá início ao processo, pela manifestação do direito de ação, nós vamos ter alguns atos administrativos e que têm repercussão jurisdicional, então atos administrativos / jurisdicionais, e que são interessantes e importantes para alguns institutos processuais. E aqui a aula vai fluir de um modo mais rápido e objetivo, ou vai ser mais demorado e mais detalhado, a depender do conhecimento dos senhores a respeito de tópicos que nós já vimos lá atrás. Nesse 1 ano que já passou, teoria geral do processo. Eu não me canso de dizer, a teoria geral do processo ela vai ser ventilada aqui, né? Não apenas em processo civil 1, as minhas aulas de processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3 e processo civil 4, eu falo de TGP praticamente toda a aula, todo o encontro. É necessário que você tenha algum conhecimento de TGP. Por quê? Porque o processo civil ele é estruturado em cima dos conceitos de TGP. Então hoje nós vamos recordar alguns conceitos de TGP, e aí se os senhores já tiverem na mente, se os senhores já lembrarem, se eu só fizer eu sempre procuro fazer um resumão, né? O que eu não tenho como é transformar o encontro de processo civil 1 em encontro de TGP. Uma coisa é recordar, uma outra coisa é ter que ensinar do zero, né? Então, a aula de hoje vai fluir mais rápida ou vai ser mais travada, a depender do conhecimento dos senhores. O Leandro está perguntando se perdeu muita coisa. Não, Leandro, eu estou fazendo só um apanhado geral e eu vou, por coincidência, começar o tópico de hoje exatamente agora, né? Então, para recordar, estava ali no chat em cima,
mas eu vou botar aqui de novo. Nós vamos falar então dos marcos temporais do processamento inicial. E aí eu vou precisar depois utilizar o quadro ali, vou lá no quadro também, mas eu vou por enquanto seguir aqui pelo chat para ser mais dinâmico nesse momento inicial. Nós vamos analisar 3 marcos temporais do processamento inicial. O primeiro deles é o protocolo, depois nós temos o registro / distribuição e por fim nós temos o despacho preliminar do juízo. Vamos entender cada um desses atos, porque eles possuem repercussão, consequências processuais, né? Então, por exemplo, o protocolo. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro deles, é o protocolo. Protocolo da petição inicial. Protocolo da petição inicial. Esse é o tópico que nós vamos iniciar. Como assim protocolo da petição inicial? Bom, como eu lhes disse, em regra geral, o que dá início ao processo é a petição inicial, que tem que preencher os requisitos lá do artigo 319. Então, hoje em dia, aqui no Rio, como tem instaurado o processo eletrônico, você forma um documento em PDF e junta e faz o cadastramento lá no sistema, no portal eletrônico, né? Isso não é que atrapalha, né? Isso diminui um pouco a efetividade e diminui a clareza do meu exemplo aqui que eu vou dar. Antigamente, era mais fácil de você perceber isso. Por quê? Vocês vão entender. Porque antigamente você fazia uma petição inicial, imprimia, levava o arquivo impresso lá no fórum, no cartório do distribuidor. Ele pegava a sua petição inicial, transplantava os dados da petição inicial, os elementos da demanda, lembra? Partes, causa de pedir, pedido. Transplantava esses dados para o sistema do Poder Judiciário, mais ou menos o que a gente faz hoje ao distribuir uma demanda no PJE, né? Mas antes tinha um servidor para fazer isso. E aí, ao final, ele pegava a sua petição inicial, colocava na máquina e dava um carimbaço, fazia aquele... E saía ou com carimbo mesmo, manual, ou com aquele tipo um código de barras quando você vai ao banco. E aí você conseguia ver aquilo melhor. Olha, eu protocolei a petição inicial. Hoje em dia tem o protocolo também, você recebe um protocolo. Mas antes era bem caricatural a imagem. Você saía com um protocolo na mão. Você voltava com uma via da sua... duas vias ficavam lá no juízo, porque duas. Uma para formar os autos do processo e a outra para quando for citar o réu, ela já acompanhar o mandado. Porque o mandado de citação tem que ir acompanhado com uma cópia da petição inicial. É a chamada contrafé. Contrafé. Para quando o réu receber a citação, foram a juízo contra você. Foram falando o quê? Tá aí, você pode ver, tá aí atrás. Já recebe a petição inicial. Tá? Hoje você não precisa fazer essas providências mais burocráticas, administrativas, porque o próprio sistema já providencia. Ok? Então esse é o protocolo da petição inicial. O que o protocolo da petição inicial gera de consequência para o processo? Isso está previsto, meus amigos, no artigo 312, que eu já vou pegar aqui para vocês. Olha aqui. Da formação do processo. Artigo 312, agora que eu coloquei no chat. Eu às vezes fico falando porque eu estou lendo o dispositivo enquanto eu estou copiando e colando, tá? Só para vocês não ficarem achando que está atrasado, que a ferramenta travou. Em geral, quando eu dou o start... E às vezes eu copio aqui pro chat e fico ajeitando o dispositivo, tá? Não, Leandro, meu amigo, é Código de Processo Civil. A matéria aqui é Processo Civil. Não é Código Civil, não. É Código de Processo Civil. E nós já combinamos isso, né?
Sempre que eu colocar só o... mas de todo modo, Leandro, a aula de... sua primeira aula, beleza, mas a aula de processo civil. Sempre que eu colocar só o dispositivo, quando eu coloco, portanto, só o dispositivo, é do Código de Processo Civil, tá? Quando for de outro diploma legislativo, eu vou indicar. Então tá lá, artigo 312 do Código de Processo Civil, da formação do processo. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então, o protocolo da petição inicial acarreta a formação do processo. Ok? Tem uma ressalva ali na parte final, que nós não falamos ainda, os senhores não vão entender, mas eu vou ler. Mas eu vou apenas ler, não vou explicar, porque isso vai chegar no final da aula. Então, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, né, no entanto, mas tem um detalhezinho, a propositura da ação, que foi o que nós acabamos de ver. Mas a propositura da ação, alguém ativou o microfone aí, eu acho que está dando eco aqui, tá? Se puder ver, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que ele for validamente citado. Então, artigo 240, os efeitos do artigo 240, validade da citação nós veremos depois. É outra parte. Depois, no item 3 lá, depois do despacho preliminar. Nós vamos ver que esses marcos iniciais do processamento, eles acabam formando um ciclo, que é o item 3 acaba voltando para o item 1, como nós veremos, protocolo da petição inicial. Então, quanto ao item 1, era isso que nós tínhamos para ver. Na verdade, tem até uma coisa a mais para falar. Uma comparação com o Código de 73. Para dizer para os senhores que a sistemática atual, esse modelo atual, ele está muito melhor do que o modelo do Código de 73. Porque, veja, agora está bem objetivo e bem simplificado, vamos assim dizer. O protocolo da petição inicial gera o início do processo. O que faz com que o processo seja iniciado? O protocolo da petição inicial. Abre um parêntese, um asterisco aqui. Naquele caso da tutela de urgência em caráter antecedente, nós teremos uma petição antes da petição inicial. Né? É como se o sistema tivesse criado uma fase pré-processual, vamos assim dizer. Não é, aquilo é processo, mas é como se fosse. É uma fase de urgência, onde o ordenamento está te dizendo, advogado do autor, não se preocupe com os requisitos da petição inicial. Tem que vir uma petição formal, burocrática, com vários requisitos que você tem que preencher. Deixa isso para depois, não se preocupe com isso agora. Agora, já que você tem um caso de urgência, me traga primeiro a urgência. E aí, nesse caso, excepcionalmente, você vai dar início ao processo por uma petição, uma mera petição simples, um requerimento, sem os requisitos da petição inicial. Né? Mas, de todo modo, isso é manifestação do direito de ação e é aquilo que vai dar início ao processo. Então, é a primeira manifestação da parte em juízo que gera o primeiro protocolo que dá início ao processo. Em geral, esse seu primeiro protocolo, a sua primeira petição, vai ser a petição inicial, como nós veremos aqui. É o tema da próxima aula. Artigo 319, por excelência. Ok? Pois bem, mas no Código de 73, tinha uma dicotomia. No Código de 73 nem sempre era assim. Tinham duas hipóteses, que eu não vou nem me perder aqui, até para evitar gerar confusão para os outros. Eu vou apenas mencionar, porque já não é mais assim mesmo, e era confuso. Então melhorou. Aqui não é, mas é a sua opinião, professor. É isso que você coloca no seu livro e não quer dizer que... Não, aqui é unanimidade, todo mundo sabe que melhorou. Todo mundo concorda que melhorou, não tem como nem pensar diferente. Porque no Código de 73, o processo poderia ter início em um momento ou em outro momento. Dependendo da situação, que eu não vou me perder aqui, podia ser o protocolo da petição inicial ou podia ser o despacho do juiz.
Então, lá atrás, podia ser, não era nem protocolo, podia ser ou a distribuição ou o despacho do juiz. Então, o que é feito? Agora, o item 2 ali, do momento atual, registro/distribuição, ele também era importante no Código de 73, era para o início do processo. E o grande drama que nós tínhamos aqui era o seguinte: você pegou sua petição, que era o que te competia fazer, e entregou para o Poder Judiciário. Isso lá em 73. Aí você está numa situação em que não vai ter distribuição. Então, aqui, o que acontecia? Aquela sua petição inicial, isso lá em 73, tá? Não me canso de dizer. Aquela sua petição inicial era recebida pelo Poder Judiciário, ela era encartada pelo Poder Judiciário, criava-se uma capa contra capa, alguém pegava ela, numerava ela e botava na mesa do juiz. O processo não tinha começado ainda. O que era aquilo, então? Era um nada jurídico, praticamente. Porque não era processo ainda. O processo apenas começava quando o juiz despachava ela, em algumas situações, quando o juiz despachava. Mas isso não fazia o menor sentido. E se aquilo se perdesse? E se o juiz levasse, sei lá, 5 meses para proferir esse despacho? O que aconteceu naquele intervalo de tempo? Nada. Era um nada jurídico. Não tinha processo. Isso não faz sentido. No Código atual não é mais assim. No Código atual, seja lá qual for a situação que nós veremos no item 2, considera-se iniciado o processo, considera-se formado o processo com o protocolo da petição inicial. E é como tem que ser. Porque volto a dizer, é o que incumbe, é o que o advogado consegue fazer. Preparar sua petição inicial da melhor forma possível e levá-la ao Poder Judiciário. Aí, se o juiz vai analisar no mesmo dia, semana que vem, mês que vem, ano que vem, às vezes na Fazenda Pública acontecia direto. Ano que vem, não é culpa do advogado, é culpa do sistema jurídico. É uma falha estrutural do Poder Judiciário. Aí você vai falar que aquilo não é nada? Não pode ser assim. E aí, só para eu trazer uma provocação para os senhores. A resposta não vem agora, vem depois. Por que é importante esse tal de processo ter iniciado? Por que é importante saber que o processo começou? Os senhores devem se lembrar de um fenômeno que é de direito material, é o direito civil, agora sim, Código Civil, quem regulamenta, que é a prescrição e a decadência. Prescrição e decadência são institutos jurídicos que sancionam, que punem a parte desidiosa, a parte que não move os institutos jurídicos cabíveis para a consumação do seu direito. Então, como não pode a espada ficar no gogó do sujeito passivo, no pescoço, ad eternum, a lei estabelece prazos para que você faça valer o seu direito, né? Muito amplamente falando, muito resumidamente falando, prescrição e decadência, dependendo da natureza do direito, se é um direito potestativo ou não, será prescrição ou decadência. Você tem um prazo para fazer valer o seu direito, portanto. E uma das formas de você fazer valer o seu direito é indo a juízo, não é? Pela ideia que nós vimos também em TGP, as características da jurisdição, a ideia de substitutividade, a vedação à autotutela. Você não pode você mesmo fazer valer o seu direito. Então você tem que movimentar a máquina judiciária, manifestar pretensão em juízo, o que é feito pelo direito de ação. Então, quando você manifesta a pretensão em juízo, não tem que falar em prescrição e decadência, desde que você tenha observado o prazo. E uma das formas de interromper, portanto, a prescrição e decadência é dando início ao processo. Mas no código anterior, você não conseguia definir o início do processo, porque em algumas situações dependia do despacho do juiz. E aí coloca aquele drama lá, o juiz demorou 1 ano para despachar. Quando você levou lá, não tinha prescrito. Quando ele despachou, prescreveu. Então você vai perder um direito seu por uma culpa do judiciário? Porque o processo só tinha início com o despacho dele. E isso certamente gerava sérios problemas jurídicos. E o STJ dizia que, não pode ser assim, isso é uma maluquice. A lei está errada. E aí pronto, acabou, já fiz o apanhado geral.
Agora a lei corrigiu. Agora é com o protocolo da petição inicial que se tem início ao processo. Ok? Então está visto aí o item de número 1 com os senhores. Esse é o protocolo da petição inicial.